E o assunto de hoje não poderia ser diferente, né? A relação pai e filhos, relação de paternidade, uma relação que exige muito das duas partes, mas especialmente de quem é pai, paciência, né? Muita paciência, e esse é o tema, inclusive, de um livro lançado recentemente pelo autor Geninho Góes, chamado Pai Ciência, fazendo justamente essa brincadeira entre as duas palavras aí, porque acaba exigindo bastante mesmo de quem precisa exercer, né, fazer esse exercício todos os dias. Para falar sobre paternidade inspiradora, ele conta através do seu livro como transformou-se da noite para o dia em um pai de 5 filhos, né? Então, vou dar as boas-vindas já ao Geninho, que está gentilmente nos atendendo na ponta da linha. Tudo bem, Geninho? Muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Muito obrigado por atender a gente aqui na CBN Joinville, tudo bem? Tudo ótimo, Beto. Eu que agradeço o convite e agradeço por fazer parte de uma pauta positiva, ou seja, de falar de coisas boas, né? É isso, fala de paternidade que, claro, né, acabou sendo aí o fio, né, da história que você conta no seu livro Pai Ciência, que daqui a pouquinho a gente vai falar para os nossos ouvintes como faz para adquirir, do que se trata, mas antes disso eu queria que você contasse para a gente, compartilhasse com os nossos ouvintes como é que surgiu essa ideia de escrever o Pai Ciência. Conta um pouquinho da história pessoal também que acabou te motivando a escrever essa obra. Tá certo. Antes da ideia do livro, eu digo que nós fomos presenteados com a paternidade, né? E como você disse, da noite pro dia. Eu e o Duda, que é meu companheiro, há 6 anos e meio nós adotamos uma menina de 8 anos. Por coincidência, tudo começou com um curso que nós fizemos de pretensão, né? A adoção. E foi na cidade de Joinville que nós fomos participar de um curso e nós entramos numa sala e conhecemos uma assistente social que nos mostrou a foto de uma menina, só que ela já tinha 8 anos, e no momento que a gente viu a foto, a gente se apaixonou e já começamos a chorar, e nesse momento a gente descobriu que a gente estava na sala errada, não era aquela sala. Então, na verdade, era o lugar errado, mas era o lugar certo que a gente devia estar. Nós entramos num processo de adoção e adotamos a Maria, isso faz 6 anos. E o ano passado, né, após 6 anos da adoção, nós fomos procurados pelas assistentes sociais porque a Maria tinha mais irmãos. Nós sabíamos da existência de uma irmã e um irmão que ela não conhecia. Então nós decidimos adotar todos os irmãos da Maria Helena e nos tornamos pais de mais 4 crianças. Então, total, nós temos 5 filhos de 1 ano e meio até 14 anos de idade. E isso nos deu muito conhecimento, uma imersão no mundo da paternidade real, entendeu? Sem romantismo, com todos os tipos de comportamento, de emoções, e buscamos aí muitos cursos, ajudas, mas a prática da paternidade fez com que a gente mergulhasse no assunto, e tudo isso se transformou num livro que está inspirando aí milhares de famílias em todo o Brasil. E é nesse ponto que eu queria chegar agora, seja através da doação ou através, né, de um pai biológico, a paternidade a gente costuma romantizar nessa época do ano, as datas comemorativas, o comércio comemora muito também, aquele momento especial do domingo especial de Dia dos Pais, mas antes de tudo isso, Geninho, tem um desafio enorme aí, no seu caso 5 desafios enormes aí. Como é que é no dia a dia exercitar essa paciência dentro da paternidade? Então, eu falo, na verdade o nome do livro é Pai Ciência, mas ele serve para qualquer pessoa, que seja pai ou seja mãe. Não é ser pai, ser mãe, não é um conto de fadas, não é um romantismo. O dia a dia, hoje as pessoas tendo que dividir seu tempo entre trabalho, o tempo passou a ser uma moeda, a preciosidade, e está cada vez mais desafiador, sim, educar os filhos, com as telas mesmo. As pessoas estão terceirizando a educação dos filhos para as escolas, né? Isso não acontece, porque a educação vem de casa em primeiro lugar. Então tem sido muito desafiador, não é um romantismo, não é um conto de fadas. As crianças, elas desafiam os pais, elas desafiam as mães. Muitos pais não sabem colocar limite na educação, entendeu? E amor também é limite. Então, imagina, às vezes nós encontramos pais e mães que falam que é difícil e... Alô, oi? Agora, tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá bom.
Nós saímos dessa posição de dificuldade e entramos para a parte divina da paternidade, que existe muito aprendizado. Você aprende muitas coisas com o filho, né? Sendo pai, sendo mãe, é possível você aprender muitas coisas. Os filhos também te ensinam muitas coisas. Então é olhar para um lado que você pode aprender, você pode contribuir, construindo um mundo melhor, sendo consciente e exercitando a sua paciência. Inclusive, né, Geninho, uma das mensagens do seu livro é justamente sobre o papel da família na educação dos filhos, né? Como é que você vê a importância desse papel, se a gente fizer uma comparação com o papel das escolas? Muitos professores até dizem, né, a educação quem dá é os pais, né? Os professores vão fazer um complemento didático lá com português, matemática e todos os aspectos da aprendizagem, mas educação é de casa. Como é que você enxerga também essa situação, dessa até obrigação de os pais instruírem e educarem os seus filhos? Então, a criança, ela não vai apenas ouvir o que um pai ou uma mãe fala, ela vai ver o que um pai ou uma mãe faz. Então existe uma grande diferença entre o seu discurso e entre a sua atitude. E eu concordo, é em casa que os valores, os princípios são passados, são transmitidos pelos pais, pelo pai, pela mãe ou pelo cuidador, no caso. A escola é um ambiente de convívio social, é onde ele vai aprender a conviver e vai ter um pouco de conhecimento. Mas a base da educação está na família. Agora, quando eu falo em família, essa questão do conceito de família mudou muito. Porque antigamente família era considerado um homem, uma mulher e os filhos. Hoje não. Pode ser uma mãe solo, aquela mulher que batalha, cuida do seu filho sozinho. Pode ser duas mães, dois pais, um pai, uma mãe. Não importa. Não é o Estado que vai definir o que é o conceito de família. É você. Você precisa estar e conviver com as pessoas que te fazem bem. Isso sim é família. Até tem o conceito de alguns pedagogos, né, que falam, Geninho, que tem uma diferença entre casa e lar, né? Lar é onde você se sente acolhido, onde a criança vai se sentir bem justamente com essa rede familiar, independente de quem constitua ela. Já aproveitando também, falando do seu livro, ele aborda uma ideia de que o futuro dos filhos está justamente nas atitudes dos pais hoje, o exemplo, né? A figura pelo exemplo. Você poderia dar um pouquinho mais de um exemplo, né, de uma atitude que pode ajudar a moldar essa criança, a moldar o futuro dessa criança para quando ela crescer? Vou te dar sim. Aqui em casa nós temos assim todos os dias, virou um ritual na nossa vida, o momento da gratidão, que é o momento das nossas refeições. Então a gente para e cada um agradece por 3 coisas que são boas na sua vida. Então você agradece pelo ar que você respira, pela casa que você tem, pela sua família, pela comida na mesa. E isso você está mostrando para a criança olhar para o lado bom da vida. Sabe que a gratidão é exatamente você perceber o que existe de bom naquele dia. Isso você não aprende fora de casa. Mas quando isso vira o hábito dentro de uma casa, quando os pais estão mostrando que aquilo é importante, a criança vai levar isso para a vida toda. Sabe, por mais difícil que sejam as coisas. Um outro exemplo, e que eu estimulo no livro também, é que os pais frustrem seus filhos, que eles digam não. A criança precisa ouvir não, a criança precisa ter um limite. Porque pai ou mãe que deixa fazer tudo, que é muito permissivo, as crianças também vão se sentir abandonadas, tá? Então é isso, é pelo exemplo, é pela comunicação não violenta, pelo amor, pelo afeto, pelo carinho. Agora, não quer dizer você ser bonzinho o tempo todo, não. Você tem que ter limite, tem que ser o líder da sua casa. Muito bem, dentro disso também, outra questão que você aborda no livro Pai Ciência é o tempo, né? Essa relação do tempo que é discutida o tempo todo, inclusive é um dos grandes desafios, né? Dessa modernidade líquida, que é de administrar o tempo, todo mundo trabalhando, precisando fazer renda, e às vezes sobra pouco tempo para dedicar à educação dos filhos ou até realmente aquele convívio familiar, exceto final de semana. Como é que você enxerga isso, né? O tempo necessário para a dedicação dos filhos, tendo também esse desafio de ter que trabalhar e cada vez trabalhar mais? Eu sei muito bem que é isso, que eu ainda sou empresário, né? Trabalhei aí durante 40 anos da minha vida, mas o tempo ele virou uma riqueza tão grande, mas o tempo que você perde não consegue comprar de novo.
Nem com o melhor dinheiro, o maior dinheiro que você ganhar na sua vida, você não vai recuperar o tempo com a infância do seu filho. A infância vai durar aí 12 anos, tá? Então é um tempo de qualidade, é a presença. Porque tem muita gente que às vezes está de corpo presente, mas a alma está num outro lugar. Tá o tempo todo, pode estar presente com o filho, mas não está dando atenção. O maior presente que você pode dar para o seu filho é a sua presença, é iluminar a vida dessa criança, né, eu digo. Então o tempo também é uma escolha. Ou seja, o que é que eu estou fazendo? O que é prioridade? O que é essencial na minha vida? Eu conheço gente que já tem dinheiro suficiente, mas mesmo assim tem a sensação de ser pobre, porque a pessoa na verdade é pobre de tempo. E o tempo é a parte mais importante que nós temos na nossa vida, é o tempo. Até compartilhando a mensagem do nosso ouvinte Wagner, mandou aqui no 9972-3493. Quem quiser também pode mandar, tá, gente? 99972-3493, o WhatsApp aqui da CBN Joinville, para interagir conosco nessa entrevista de especial Dia dos Pais. O Wagner, ele cita uma frase já bem conhecida do mundo da pediatria, dizendo o seguinte, né? Quanto tempo será preciso para que as pessoas entendam que mesmo que uma criança estude 3 línguas, pratique 2 esportes, toque um instrumento musical, só que não tenha a oportunidade de aprender a lidar com as suas emoções, nada disso importará. E aqui eu lembrei também, associando a isso, Geninho, uma frase de um padre conhecido aqui na região de Joinville, padre José Carlos, que falava o seguinte, né, no caso aí do curso de padrinhos, pais e padrinhos: o padrinho não é dar presente, é ser presente. Acho que vale muito também pro desafio que tem os pais, né? Não adianta você comprar a criança, encher de presente, ou colocar ela em X aulas aí para matar um tempinho, mas não dedicar um tempinho à criança também. É muito interessante o que o Wagner falou, é que nessa loucura do tempo e do consumo e ter que produzir mais, os pais se sentem culpados. Então o que eles precisam fazer? Ocupar o tempo dos filhos, para que os filhos não sintam falta dos pais. Então acabam ocupando tanto tempo e a criança acaba não descobrindo o que é o ócio. Aqui em casa nós temos, os nossos filhos não têm celular. Nós temos um horário para televisão. Quanto tempo? Meia hora por dia. Às vezes passa um pouco, mas eles ficam no ócio. E às vezes o filho olha para mim e fala assim, ó, pai, eu tô no tédio. Eu falo que ótimo, que é no tédio que a gente cria. Então não adianta você sufocar o seu filho de presente por falta de presença. É muito importante isso. O presente, até o presente caro, não vai substituir. A criança não sabe o valor das coisas, mas ele sabe o valor de um colo, o quanto custa um abraço para ele. Perfeito, você falou do tédio aqui, eu volto um passinho na nossa conversa para falar de paciência, que afinal de contas também acaba sendo abordado no seu livro, né? E muitos pais, Geninho, podem identificar ou se identificar, né, com a falta de paciência em certas situações, que inclusive você conta no livro. Que conselho você poderia dar aí para esses pais, para esses nossos ouvintes, para quem for leitor da sua obra, que estão justamente lutando naquele momento talvez mais difícil para um pai, que é numa situação de birra, numa situação de enfrentamento, manter a calma e conseguir ali, enfim, educar, mas dentro dos limites? Muito bom. Você sabe que nós temos as nossas redes sociais, nosso Instagram, que é o Pai Ciência na Prática. Não é paciência, é Pai Ciência na Prática. E ali a gente mostra de uma forma muito prática como que acontece isso. O que acontece? A criança, ela não tem domínio sobre as suas emoções. Nós, adultos, teoricamente, éramos para ter este domínio. E a gente fala muito sobre a jornada da paciência, porque perder a paciência é deixar a raiva tomar conta. Então eu vou dar um exemplo muito prático. Sua filha, isso já aconteceu, bateu a porta na tua cara, começou a gritar. Se você deixar com que a raiva do outro penetre no seu ser, tome conta de você, é guerra dos dois lados, ninguém briga sozinho. Se você se controlar, exercitar a sua respiração, entendeu? Pensar antes de falar, porque isso acontece em segundos, milésimos de segundo, você vai estar no domínio da situação. Você chega, olha para sua filha, muda o seu tom de voz ou silencia. Então isso é um exercício prático, para que você não entre na guerra com seu filho. O seu filho, quando está fazendo uma birra, não é nada para te provocar, é com ele, é falta de controle emocional. Então, eu digo que a questão da paciência, ela serve para tudo. É você entender
Muitas vezes, na maioria das vezes, quando uma criança, um filho, faz uma birra, faz um escândalo, grita, fala alto, não é sobre você, é sobre ele. Ele precisa de ajuda, ele precisa ser acolhido. E somente um adulto que encontra esse equilíbrio emocional vai conseguir se regular para ajudar o seu filho. É um exercício, é um aprendizado, mas é possível porque nós também aqui já erramos muito e constantemente nos corrigimos. Geninho, agora eu vou colocar fogo aqui na nossa conversa, tá? Vou colocar vô e vó, sogro e sogra, pai e mãe dos pais nessa educação também, porque é sempre um tema polêmico, porque todo mundo acha que tem o direito de meter o bedelho na educação dos filhos, porque você deveria ter feito assim, feito assado, tinha que ter dado uma palmada, uma chinelada, ele tá mandando em você, aquela coisa toda. Como controlar? Que dica você daria para controlar, não sei se nem se a palavra é controlar, mas criar uma forma de harmonia, de sair dessas situações onde o avô, a avó, enfim, tentam direcionar a educação da criança, sendo que tem um pai e a mãe ali acreditando, confiando que estão fazendo da maneira correta? Nós temos várias situações. Primeiro, eu acho o avô e a avó a coisa mais fofa do mundo, porque o avô e a avó são pais com açúcar. Eles são mais permissivos, porque eles só ficam com o lado bom da história. Eita, olha a polêmica. Não, eles ficam com o lado bom da história, ou seja, eles chegam em casa, por exemplo, a minha sogra minha sogra tem 84 anos, ela vem em casa, a coisa mais fofa. Por exemplo, os nossos filhos, a gente também doce, a gente não come durante a semana, não quer que nunca tem refrigerante. Então ela vem, eu falo que ela vem para estragar, mas de uma certa forma a gente deixa, porque eles amam essa avó. Então existe um limite e quem vai dar esse limite são os pais. Talvez não falando com as crianças, mas sim conversando com a avó. Existe um limite até onde pode ir. Os pais somos nós damos as regras. Não tem problema, às vezes as pessoas se estressam por pequenas atitudes, entendeu? Agora, se o vô, também tem um detalhe, aquele pai, aquela mãe que quer colocar o filho nos braços dos avós para que os avós cuidem, eles também têm que ter a consciência que não existe esse cuidado sem interferência, tá? Então, aqui em casa, eles amam a avó, nós adoramos a avó, mas em nenhum momento a gente responsabiliza a avó para cuidar dos nossos filhos. Perfeito. Em alguns momentos. Agora tem gente que está deixando o filho na casa da avó na sexta-feira, buscando na segunda-feira, e não quer que a avó tenha liberdade de interferir nessa educação. Então daí a pessoa também tem que ter consciência que a avó é a avó. Aí não tem como. Ô Geninho, até destacar aqui também a mensagem da Rita, nossa ouvinte lá no Nova Brasília. Parabéns pela entrevista, tema muito importante, o mundo está precisando, ou melhor, os pais estão precisando, e concordo que a maior riqueza é o amor dos pais. Obrigado, Rita. E já encaminhando aqui a nossa conversa para o final, qual que é a mensagem que você poderia deixar aí para os pais que estão passando também por esse desafio, uma jornada nova, uma jornada desgastante, e aí pais é que eu coloco, incluo no plural, porque pais e mães, as mães, não vou nem comentar aqui o quanto se sacrificam, eu tenho um caso pessoal em casa, a minha mais velha já vai fazer 5 anos, e o meu mais novo hoje faz 5 meses, então minha mulher ainda está naquela fase da amamentação, acordando de madrugada 4, 5 vezes, a gente vê na prática o quanto elas se sacrificam, mas queria que você deixasse uma mensagem para esses nossos ouvintes que acabam passando por essa situação, que vai passar, Geninho? Todo tem uma fase na vida e o mais importante é curtir isso junto com os pequenos. Então, passa essa fase e fases novas virão. É um aprendizado diário. Hoje você tem um filho de 5 anos, daqui a pouco vai ter a adolescência que você nunca teve e você vai precisar tomar uma outra postura como pai. E esse é o nosso desafio. O nosso desafio aqui em casa é da fralda à adolescência. Nós temos de 2 a 14 anos, E o que eu digo para os pais e para as mães é que compartilhem os cuidados com os filhos. Muitas famílias, a responsabilidade com os filhos, ele ficou só nas mãos das mães por muito tempo. Muitas mães também não permitem com que os homens tomem partido dentro de casa. Então compartilhem se você tem possibilidade de ter uma rede de apoio. O papel do homem não é apenas ser o provedor da família, ele também tem que ser o cuidador, aquele que protege, aquele que está do lado da mulher. Mas, por um outro lado, também tem aquelas mães solos, que elas são responsáveis por tudo,
e elas precisam também convocar os filhos a fazerem parte da família, ou seja, não façam tudo pelos seus filhos. Numa certa idade vai ser importante que ele aprenda também a ter liberdade, responsabilidade para se tornar um ser independente. Ser pai é um desafio diário, mas esse desafio pode ser gostoso, pode ser um aprendizado, e é sobre isso que a gente fala em Pai Ciência na Prática. Muito bem, Geninho, adorei o nosso papo, já te agradeço também ao exemplar, recebi, tá lá na cabeceira da minha cama, não terminei ainda, mas estou lendo e estou adorando. Para quem quiser também poder ler o Pai Ciência, repete pra gente as suas redes sociais e como faz para adquirir aí essa sua obra. Ótimo, as nossas redes sociais são Pai Ciência na Prática, né? E os livros você encontra em todas as plataformas, nas maiores livrarias, na Amazon. Então você recebe pelo correio o livro Pai Ciência na Prática, que são lições práticas de uma família inspiradora e nada convencional. É a parentalidade na prática. Eu fico muito feliz, Beto, que você como pai está aí com um livro na cabeceira, e a gente fez esse livro para inspirar, exatamente para poder contribuir aí na criação dos filhos e de um mundo bem melhor. Que legal, Geninho Góes, autor de Pai Ciência, já disponível então para sua aquisição. Geninho, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, pelo tempo, né, que você tirou agora dos seus filhos para conversar com a gente na CBN, mas tenho certeza que é importante para essa mensagem também chegar a muitos dos pais que também estão nos ouvindo aqui em 95.3 FM. Um excelente final de semana e bom Dia dos Pais aí a você e seu companheiro. Para todos nós, um feliz Dia dos Pais para vocês e parabéns aí pela sua família. Valeu, 2 horas e 28 minutos.